Exercício da lista. Eu lhe dou uma função de R2 em R e a pergunta é: quais são os pontos críticos? A outra pergunta é: classifique-os. Que não é uma pergunta, né? É tipo uma ordem, certo? Bom, pontos críticos é onde o gradiente da função dá zero. Então você vai calcular o gradiente dessa função aí. Gradiente é derivada com respeito a x, primeira coordenada, segunda coordenada, derivada com respeito a y, né? Tem uma notação que é assim. Esse cara é o fx, esse cara é o fy, né? Derivada com respeito a x, derivada com respeito a y. Derivada com respeito a x aqui, moleza, eu não vou fazer não, porque, certo? Mas você faz. Não, eu vou fazer. Você pode fazer x ao quadrado vezes isso, mais y vezes isso, e aí você deriva com respeito a x, vai ficar x ao quadrado vezes essa constante, a derivada disso, 2x vezes a constante, porque derivando com respeito a x, você trata y como se fosse uma constante, né? E y vezes e elevado a y sobre 2, não tem nenhum x aí, né? Para todos os efeitos é uma constante, então a derivada dá zero, ou seja, a derivada com respeito a x é só isso daqui. Derivada com respeito a y é um pouco mais chato, porque vai aparecer y vezes aquele negócio e você vai usar a regra do produto para fazer essa conta aí. Você vê como você gosta mais, dá para usar a regra da cadeia e tal, mas talvez você prefira de novo fazer x ao quadrado vezes isso, e aí a derivada desse aqui é 1 meio de e elevado a y sobre 2, então fica x ao quadrado dividido por 2 vezes isso daqui, mais a derivada disso, y vezes isso daqui, que vai dar y sobre 2 mais 1, eu botei tudo sobre 2 para ficar bonitinho, porque depois a gente vai querer igualar a zero. Bom, de qualquer forma, o gradiente é isso. Você está procurando os pontos onde o gradiente dá zero. Então você iguala isso a zero e vê o que você consegue concluir, certo? Quais são os pontos onde o gradiente dá zero? Bom, a exponencial nunca é zero. Então, se isso aqui é zero, é porque x tem que ser zero. Então, x igual a zero. Se o gradiente é zero, o x é igual a zero. Agora você já pode usar que o x é igual a zero, para lá fica um pouquinho mais fácil fazer a conta, né? Então, se o gradiente é zero e o x é zero, você consegue concluir dali, como esse cara aqui não é zero, isso aqui é zero, esse aqui já é zero, então y mais 2 é zero, ou seja, y é igual a menos 2. Daqui, você já tirou o ponto crítico. X igual a zero, y igual a menos 2. Ponto crítico, 0 menos 2. Agora a pergunta é, esse ponto crítico é um ponto de célula, é um ponto de máximo, é um ponto de mínimo local, né? E aí, o que você vai fazer? Você já sabe, isso você não precisa fazer não, eu estou só explicando, mas você tem um ponto onde o gradiente é zero, né? Se for um ponto de mínimo, para qualquer direção que você ande, a função começa a crescer, então o gradiente começa a querer apontar para longe desse ponto aqui, né? Porque o gradiente aponta para a direção onde a função cresce, né? Certo? Então um ponto de mínimo seria mais ou menos assim, né? A derivada dessa função, você vai ver a derivada do gradiente, que é a derivada segunda, né? A derivada dessa função dá uma matriz 2 por 2, porque o gradiente é uma função de R2 em R2 e você quer ver como é que o gradiente varia, né? No cálculo 1, você via como é que a inclinação da reta varia, né? Então, se a inclinação está diminuindo, é um ponto de máximo, porque a inclinação começa maior, fica zero, começa a diminuir. Então, se ela está diminuindo, é um ponto de máximo. Se for um ponto de mínimo, o gradiente vai aumentando, né? Aí, a inclinação da reta tangente vai aumentando. A ideia aqui é a mesma, certo? Então, a gente vai ver como é que o gradiente varia olhando para a derivada do gradiente. Como o gradiente é uma função de R2 em R2, a derivada é uma matriz 2 por 2, né? Essa matriz é chamada de hessiana. É a derivada
do gradiente. Certo? Então a gente quer saber como é que se é ponto de máximo, ponto de mínimo, essas coisas, olhando para a derivada do gradiente. Então eu já fui lá e calculei a derivada do gradiente. Como é que é? Você pega esse cara, deriva com respeito a x, põe na primeira coluna, deriva com respeito a y, põe na segunda coluna, né? Em termos de derivadas parciais da função f, o que você vai fazer é derivar esse cara com respeito a x e colocar aqui. Então fica esse fulano aqui. Aí você vai derivar esse aqui com respeito a x e colocar aqui. Certo? Depois você vai derivar com respeito a y e colocar na segunda coluna. Então, derivada disso aqui com respeito a y. Vou usar essa notação. Derivada disso aqui com respeito a y. Certo? Uma coisa que eu não contei para vocês em aula nenhuma é que na maioria dos exercícios, ou seja, na verdade, quando essas funções que aparecem aqui são contínuas, vai acontecer desse cara aqui, ó, apesar dele ser obtido de uma maneira completamente diferente desse outro aqui, dá a mesma coisa. Então, derivar com respeito a x e depois com respeito a y, ou derivar primeiro com respeito a y e depois com respeito a x, vai dar a mesma coisa quando essas funções todas dão contínuas, essas que aparecem na matriz, né? Então, vai ser muito comum essa matriz ela ser simétrica. Esse cara aqui é igual àquele, né? Bom, isso economiza você de ter que calcular uma derivada, que você já sabe que vai dar igual, você calcula só uma vez. Mas também, se você quiser, você calcula. Eu sempre acabo calculando, depois que eu lembro que é igual, mas eu sempre vou lá e faço as contas, né? Então, olha só, derivar isso aqui com respeito a x é uma constante vezes x. Derivada com respeito a x dá só essa constante. Derivada disso daqui com respeito a x. Opa, eu botei na ordem errada aqui. A derivada daquilo ali com respeito a x, né? Então, a derivada disso aqui com respeito a x é uma conta chata. Eu fiz. Dá isso aqui. Aí agora, segunda coluna, derivada com respeito a y. Derivada disso aqui com respeito a y. É uma constante, 2x, e a derivada disso aqui. A derivada disso é 1 meio de e elevado a y sobre 2. Então, vai cortar e vai ficar aqui x vezes e elevado a y sobre 2. Mesma coisa aqui e lá. E por último, a derivada desse cara aqui com respeito a y. Vai aparecer aqui, né? Primeira coluna é a derivada do gradiente com respeito a x. Segunda coluna é a derivada do gradiente com respeito a y. Você bota lá nessa matriz, certo? Essa matriz, ela representa como é que o gradiente varia. Mas como o gradiente já é zero, ela representa mais ou menos já como é que é o gradiente. Como é que é o gradiente? Aqui, quando você anda na direção do vetor E1, e como é que é o gradiente aqui em cima, se ele aponta para lá, para baixo, né? Então, em cima do ponto é a segunda coluna e à direita do ponto é a primeira coluna, que é como é que o gradiente varia quando você vai na direção do vetor E1, como é que o gradiente varia quando você vai na direção do vetor E2. Quando é um ponto de mínimo, o gradiente ele sempre vai apontar para onde a função cresce, então ele vai sempre tender a apontar para fora do ponto, né? Se for um ponto de máximo, ele vai sempre, o gradiente aqui, ele vai querer apontar para dentro, né? Então, quando você se desloca na direção do vetor E1, que é a primeira coluna, quer dizer, quando você varia a coordenada x aqui, o gradiente ele tende a ser uma coisa que aponta para trás, né? E quando você sobe também, ele tende a apontar de volta, porque o gradiente aponta na direção de maior crescimento. Se você está num ponto de máximo, ele tem que meio que apontar de volta para esse ponto, né? As matrizes que lembram essas duas situações são essas aqui, ó. Quando você anda na direção do vetor E1, o gradiente aponta mais ou menos ali na direção do vetor E1. Não é essa a matriz, mas essa é uma que me ajuda a lembrar das coisas, né? Quando você anda na direção do vetor E2, o gradiente também meio que fica parecido com o vetor E2. Podia ser uma coisa assim, né? Podia ser maior.
mas não ia apontar para baixo, ele ia apontar mais ou menos para cima, né? E tem um terceiro caso, que é o ponto de sela, quer dizer, vai ter direções onde a função cresce e direções onde a função decresce, quer dizer, ela quer subir na sela ou quer, né? Uma ela sobe assim, a outra ela sobe assim, é uma sela, né? Assim e assim. Então nessa direção aponta para fora e na outra direção aponta para dentro, porque o gradiente aponta na direção que a função cresce, né? Então nesse caso aqui, ó, quando você anda na direção do vetor E1, o gradiente também vai lá para a direção do vetor E1, mais ou menos. Quando você anda na direção do vetor E2, o gradiente aponta ao contrário, tipo menos E2, né? Então a ideia é mais ou menos essa, e as pessoas que melhor representam essas situações, na minha opinião, são essas três matrizes. Essas duas aqui são matrizes com determinante positivo. Essa daqui, matriz com determinante negativo. Então você calcula esse determinante, se der negativo, ponto de sela. Se der positivo, você vai ter que ver se é máximo ou se é mínimo local, né? Se é máximo local ou se é mínimo local. Você pode fazer isso olhando aqui, ó. Se for mínimo, esse cara aqui é positivo. Se for máximo, esse cara aqui é negativo, certo? Então, no nosso caso específico, eu vou olhar essa matriz hessiana aqui no ponto crítico, quer dizer, então você já pode substituir x por 0 e y por menos 2, né? Então aqui vai ficar, se eu substituir y por menos 2, aqui vai ficar menos 1. X, se eu substituir por 0, isso aqui já dá 0. Esse aqui também dá 0. Esse aqui dá 0. E esse aqui, ó, menos 2 mais 4, 2. Dividido por 4, 1 meio. Então aqui vai ficar 1 meio. 1 meio de E elevado a menos 1. E o determinante vai ser esse menos esse, só que esse aqui é 0, então vai ser isso vezes isso, né? Ou seja, é elevado a menos 2, né? Certo? Então, esse é o ponto crítico. E o determinante, você nem precisa calcular, mas você já vê que essa função aqui ela é sempre positiva, porque a exponencial de qualquer coisa positiva. Esse cara aqui é sempre positivo. Então o determinante aqui ele é positivo, certo? Ou esse caso, ou esse caso. Ou é um ponto de máximo local, ou é um ponto de mínimo local. Aí você olha para esse fulano aqui, ele é positivo. Positivo é mínimo, né? Quando você sai do ponto de mínimo, o gradiente também está querendo sair. Ou seja, o gradiente está apontando para fora, para uma direção onde cresce. Se você estiver num ponto de máximo e você sai do ponto de máximo, o gradiente aponta de volta, né? Na direção contrária, um pouco da direção que você está andando. Seria esse caso aqui, que é ponto de máximo. Então, nesse exemplo específico, o ponto crítico é o ponto 0,2 e ele é um ponto de mínimo local, porque você calculou a matriz hessiana, calculou o determinante, viu que o determinante era positivo, portanto não é um ponto de sela, e você olhou aqui para esse carinha, viu que também era positivo, portanto é um ponto de mínimo local, certo?